Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo, André Monteiro, e hoje aqui conosco, mais uma vez, nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, André, mais uma vez pelo convite. Votos muita paz a todos. E na técnica, o nosso querido Pablito. Amigos ouvintes e internautas, na última quinta-feira, nós iniciamos ali o item 15, mas ficamos tão animados aqui com essa passagem, né, Alexandre? Verdade. Que nós não encerramos esse item na sua integralidade. Falta aqui o segundo parágrafo. Lembrando que é o comentário de Kardec sobre a cura do paralítico, que está lá no item 14 aqui do capítulo 15, os milagres do Evangelho. Então, ele vem comentando sobre a questão das expiações, do prazo dessas expiações, do tempo de necessidade dessas expiações. Fala também sobre a fé e sobre a questão dos pecados, faz essa analogia que o fim dos pecados é o fim da necessidade da expiação. Então, agora aqui no finalzinho desse item, Kardec ele diz o seguinte: se portanto a enfermidade daquele homem era uma punição pelo mal que ele havia cometido, a afirmação de Jesus, teus pecados te são perdoados, equivalia a dizer-lhe: pagaste a tua dívida. A causa da tua enfermidade desapareceu por causa da tua fé, e assim sendo, mereces ficar livre dela. É por isso que Jesus disse aos escribas: é tão fácil dizer teus pecados te são perdoados, como dizer levanta-te e anda? Cessada a causa, o efeito tem que cessar. É exatamente o caso do preso a quem se diz: o teu crime está expiado e perdoado. O que equivaleria a dizer: pode sair da prisão. Aqui a gente tem uma gama de conceitos, né? A gente tem até que ter cuidado, né, Alexandre? Aqui o cuidado que eu digo, senão a gente vai se perder. Porque a gente pode entrar aqui naquela passagem de Pedro: o amor cobre uma multidão de pecados. Tem a questão aqui também até da nossa legislação penal, que o companheiro que tem bom comportamento, ele ameniza a pena dele, né? Ou seja, nós falamos no último programa sobre aquele companheiro que era para perder o braço. Qual era a pena dele? Entre aspas, né? Quando a gente diz pena, a gente está fazendo analogia aqui com a nossa legislação criminal. Ele tinha que perder o braço. Aí tem aquele companheiro que foi condenado a 20 anos de prisão. E aí ele tem bom comportamento, ele tem uma série de... tem sursi, tem uma série de questões lá que podem acontecer que ele vai reduzindo aquela pena dele, pode fazer até um semiaberto, ou seja, tem uma série de situações que podem amenizar aquela pena, que é o que Kardec coloca aqui. Mas o que nos chama a atenção existem duas situações, né? Dois gêneros, prova e expiação. E eu queria que você falasse para os nossos amigos internautas, Alexandre, o que é a prova e o que é a expiação. Qual a diferenciação dos dois? E eu posso escolher essa prova? Como é que funciona isso? Ou essa prova ela me é imposta? Ou tenho condições em algum momento de fazer essa escolha? A duração dela também? Como é que funciona esse mecanismo? Olha, tem até uma frase muito curiosa, que no primeiro momento ela é confusa, né? Que diz o seguinte: toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. É verdade, é nosso Kardec que fala isso no Evangelho, né? Então, nós vamos ver a prova como sendo uma experiência em que nós teremos que suportar para o nosso próprio benefício. Então vejamos, o que vai diferenciar a prova da expiação? O
que por sua vez, como nós vimos, é também uma prova, é de que determinadas situações, elas estão vinculadas a uma ação pretérita, que vão justificar. Então vamos dar um exemplo. Você citou, e aqui eu mais uma vez me retrato os companheiros e te agradeço pela correção, porque são tantos casos que a gente, né? E às vezes a gente se equivoca no autor. Mas a passagem do nosso irmão que teve uma experiência infeliz numa determinada encarnação, em que agredia lá os escravos, e ali naquele momento ele teria que passar, como você colocou no exemplo, a pena dele seria perder um membro. É a expiação dele, A expiação dele. Pois bem, expiação justamente por isso, ou seja, a perda daquele braço estava vinculado àquela ação dele anterior. Ele provocou um acidente, uma lesão, um semelhante. Então ele iria passar por uma experiência idêntica. Mas nós podemos, e aí pegando um gancho já também na sua pergunta, às vezes passar por uma experiência dolorosa sem que necessariamente isso tenha um vínculo pretérito. Sim. Eu posso, nós podemos, a depender da nossa maturidade espiritual ou da nossa necessidade espiritual, abraçar determinadas experiências dolorosas sem que isso tenha a ver com uma reparação. Eu posso, por alguma razão, aproveitando o mesmo exemplo, acatar a experiência da provação de perder um braço sem que isso tenha a ver com um crime que eu cometi no passado. Sim. A questão é, nós não estamos aqui e nem devemos ter a preocupação para identificar se aquela prova é uma prova pura e simplesmente ou se ela é expiatória. Mas tem isso eu uso para mim. Tem um detalhezinho que você pode identificar se a prova é expiação. Dá uma dica pra gente. Por exemplo, né, quando aquilo te irrita muito provavelmente, é óbvio, né, que você não pode cravar com 100% de certeza. Mas quando aquilo é algo que você evita, que você foge, ou que te irrita, te causa muito transtorno, muito provavelmente isso deve ser uma expiação. Porque a prova, ela meio que você aceitou, você escolheu. Não é isso? Porque lá em Livro dos Espíritos ele diz que, a via de regra, nós escolhemos as nossas provas. Então, se você escolhe, você meio que já está feito aquilo ali. Você já aceitou de bom grado, né? Sim. A expiação não, ela meio que, você não tem como... Você tolera. Mas é óbvio que isso não é absoluto. Não, né? mas nós agradecemos. Mas faz sentido que você colocou. Porque vão provocar na gente, muito provavelmente, reações distintas, né? Mas tecnicamente falando, o interessante aqui é distinguirmos o seguinte: bom, uma experiência, se o nome é provação, né? Uma experiência difícil, delicada, se ela tem um vínculo pretérito, eu vou reparar uma ação infeliz do passado, ela é uma expiação, né? Mas se é uma experiência em que eu abraço com compromissos outros e que nada tem a ver com o deslize meu do passado, é simplesmente uma aprovação. Mas tanto uma quanto outra vão, na verdade, representar um ganho para a gente espiritualmente. Porque a aprovação, ela vai permitir o seguinte: olha, Alexandre, você vai caminhar ali descalço, o terreno é difícil, e com isso você vai amadurecer e vai dar passos adiante. E a expiação, na verdade, eu estou liberando pesos que estão atrasando a minha marcha. Estou me libertando de situações, estou reparando para que eu possa continuar a marcha bem firme e forte. Então, tanto uma situação quanto outra são importantes para a criatura. A questão é, nós estamos brincando aqui com o tempo, prazo e validade, é compreendermos que isso não é algo fixo, como nós colocamos, né? Nós temos que reparar a lei, mas não necessariamente significa que aquilo vai acontecer de uma forma traumática, porque nós temos a proposta do trabalho no bem, como você colocou, né? O amor cobre a multidão de pecados. Então, aquele braço que seria perdido, ele pode não acontecer por conta das boas ações. Então, nós podemos, antes de reencarnar, analisar, se tivermos mérito e condições para isso, junto com os nossos benfeitores, acerca dessas experiências. E aí, André, se você me permite, sim, tem aqui um termo
palavras que nós espíritas não temos por que nos escandalizarmos. Nós vamos ler muito nas obras de Kardec, né, o termo punição e castigo, Sim. que na verdade elas vão estar atreladas a exatamente isso que nós estamos trabalhando aqui na essência. Pedagogicamente, a providência divina permite que a gente, ou exige que nós temos que reparar por uma questão de educação espiritual. Então, se compreendermos que esse termo castigo, punição está atrelado à essência do que nós já compreendemos, não há motivos para escândalo. Porque muitas das vezes nós podemos, se dermos a interpretação equivocada ao termo castigo e punição, nós vamos ficar muito incomodados, porque nós vamos nos deparar com ele no estudo, nas obras de Kardec, seja qual for a tradução, mas temos que tirar a ideia de punição e castigo, aquela coisa da vingança, daquele texto bíblico, sabe, do Deus que fazia distinção de pessoas, o meu povo. Não. A questão aqui, por exemplo, eu tenho 2 garotos em casa. Se um deles faz alguma coisa e eu entendo que tenho que corrigi-los para o bem deles, assim, olha, você hoje não vai assistir aquele desenho tal. Aí você diz assim, Alexandre, você castigou o menino? Castiguei. Mas esse castigo, ele na verdade, ele está impregnado de amor, porque eu estou passando uma mensagem para ele. Isso que você fez não está correto, e você, além de sofrer, não assistir o programa que você vai fazer, você vai ter que reparar essa situação. Olha que benção. Sim. Então, se castigo e punição é essa proposta pedagógica, e é exatamente isso, nós vamos ver isso no Céu e Inferno de uma forma mais categórica, não tem porquê. Eu pedi permissão a você para fazer essa observação, porque nas casas espíritas, muitas das vezes, os companheiros nos estudos, ou depois de uma palestra, a gente percebe que fica um incômodo, né? Mas aí é a maneira como nós vamos interpretar. Porque se fosse assim, o espírito de verdade não teria permitido. Se esses termos fossem equivocados ao nosso estudo, não estariam, e eles estão fartamente reproduzidos no Pentateuco. Então, é só essa ressalva para que a gente não fique escandalizado com essas expressões. Sim, com certeza. Amigos ouvintes internautas, nós estamos estudando a obra Gênesis, capítulo 15, os milagres do Evangelho. Estamos aqui terminando o item 15 também, capítulo 15 e item 15. Comigo, André Monteiro, aqui também conosco o Alexandre Almeida, e ali na técnica o Pablito, nosso querido Pablo. Alexandre, é interessante que esse Kardec discorre aqui nesse comentário realmente sobre as penas futuras, né? Que você lembrou bem, o céu e o inferno, penas e gozos futuros. O Livro dos Espíritos também traz um trecho para nós, já na sua parte final, porque aquele companheiro ali ele foi curado, a cura chegou porque cessou a necessidade daquela prova ou expiação. Isso. A gente não sabe aqui, mas deduz que Kardec trabalha aqui como se fosse uma expiação. Aqui na questão 998, em O Livro dos Espíritos, Kardec ele faz a seguinte indagação aos benfeitores: a expiação se efetua no estado corporal ou no estado espiritual? Lembrando, como você mesmo já colocou, que expiação é uma reparação, é uma necessidade que você tem de se reeducar perante as leis divinas. Não entenda como um castigo, né, como uma punição, mas é um caráter pedagógico da lei divina de fazer com que a gente aprenda, né? Com que a gente corrija os nossos equívocos, como você bem colocou. E a gente fica muito assim, né? Deus pune, Deus castiga, e não é isso, né? Uma ideia, né, de punição. Não é assim. Então, o Kardec pergunta, essa expiação se dá em que fase, né? No que estado? No estado corporal, no estado espiritual? E aí os benfeitores respondem: a expiação se efetua durante a existência corporal, através das provas às quais o espírito se acha submetido, e na vida espiritual, através dos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então, ou seja, a gente também expia lá no mundo espiritual, quando está no intervalo entre uma encarnação ou outra.
Porque a dor moral, você vê que o André Luiz, no livro Nosso Lar, ele conta que durante 8 anos ele chega no mundo espiritual. O livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, que é uma autobiografia, né? Aquele primeiro livro ali é uma autobiografia. Então ele narra ali aquela primeira parte da desencarnação dele, como ele chega ao mundo espiritual na condição de suicida, por conta do mau uso do corpo físico dele, que era envolvido com cigarro e com bebida. E ele chega nessa condição lá de suicida, e ele fica durante 8 anos naquele vale ali, numa situação bem difícil, com sérios sofrimentos morais. Físicos não tinha, né? Porque a matéria não existia mais, mas ele passa ali por uma série de sofrimentos morais. E é interessante que nessa passagem ele recupera o quê? O que ele começa a refletir, né? Bem, se Deus existe, se eu sou filho de Deus, se Deus realmente existe, eu sou filho dele. E se eu sou filho dele, eu vou orar. E aí ele faz a oração e consegue ali se recuperar. Mas você vê que aquele estágio em que ele ficou de sofrimento moral faz com que ele, em algum momento de lucidez, reflita sobre a divindade. Olha que situação, né? Que é o que os espíritos estão colocando aqui, ó, através de sofrimentos morais ao estado de inferioridade do espírito. Ou seja, você, ainda lá no mundo espiritual, você também passa por uma expiação. Porque a questão do sofrimento, ela é um componente de todo esse processo. Né? E tendo depois a necessidade de repararmos, né, numa encarnação futura, aquele equívoco, aquele erro. Mas o sofrimento, ele faz parte, e começa ali o remorso, né? E você vai sofrer as consequências espirituais do ato. Você citou o André Luiz, e aí eu vou ousar aqui a externar uma opinião. Nós temos no Evangelho a lição do Mestre Jesus dizendo que aquele que mais sabe, mais será cobrado. Creio que André Luiz, ele tenha sido catalogado ali nessa, abre aspas, contabilidade cósmica como um suicida, justamente porque era um espírito que já era maduro e conhecimentos, mas que naquela existência, né, deixou-se levar por tais e quais excessos. É esta a razão pela qual ele mesmo não compreendia, porque ele estava ali na condição de suicida indireto. Talvez um espírito que não tenha ou não tivesse tantos conhecimentos morais e espirituais, talvez não fosse ser catalogado, estar naquela condição, por justamente não ter conhecimento. Porque não me parece ser razoável o André Luiz do Nosso Lar, a esse André Luiz que ditou tantas obras, ele ter começado do zero ali. Me parece muito mais razoável ele ter sido solidário e dizer assim, olha a experiência que eu tive aqui, olha. Ele não narra que ele era um espírito maduro e com conhecimento, mas eu creio que ele já era um espírito que já tinha uma bagagem. Ele já tinha uma bagagem intelectual. Isso, né? E espiritual a ponto de justamente o deslize que ele teve naquela existência, o ter catalogado naquela condição, né? Sim. Então, esse é um exemplo bem categórico, ou seja, uma criatura que tinha conhecimento das questões espirituais e que por conta dos seus excessos encontrou já o sofrimento, o plano espiritual começou a expiar por conta das suas escolhas equivocadas. Então, na verdade, nós estamos sujeitos. Nós conversamos, num programa anterior, quando falávamos a respeito das regiões, né, umbralinas, né, como ele mesmo coloca, de que são regiões de que nós damos a nossa parcela de contribuição para a existência dela, né, através da nossa matéria mental. Tudo. Então isso, na verdade, é uma consequência natural dos nossos equívocos. Ou seja, não é uma região em que Deus criou, falou assim, vou reservar esse espaço aqui, porque o Alexandre está fazendo coisa errada e vou trazê-lo para cá. Naturalmente eu vou entrar em sintonia com aquela psicosfera em que eu, de alguma forma, contribuir para que ela
existisse através dos meus pensamentos e das minhas ações. É verdade. E a expiação também, ela parte do princípio do arrependimento, né, Alexandre? Os Espíritos colocam isso para nós lá em Céu e Inferno. Primeiro o arrependimento, a expiação, a reparação, né, e a compensação, o consolo. Isso. Ou seja, primeiro você vai se arrepender daquele fato. Às vezes a gente não pode confundir o arrependimento com o remorso, né? Porque o remorso, ele dá uma condição de culpa, aí o indivíduo trava. Muitas vezes a gente fica ali no remorso, travado naquela situação, né? Isso faz com que você não ande, não avance. Você fica travado ali naquela condição. E aí você avança aí a fase do arrependimento, que você, eu fiz uma coisa errada. O arrependimento é no sentido de você, eu fiz alguma coisa errada e preciso corrigir isso. E logo em seguida, aí vem a expiação, que é realmente você já se arrependeu daquilo que você fez e agora você vai expiar. E aí existem várias opções, ou você realmente vai escolher uma programação espiritual, e dentro dessa escolha dessa sua programação espiritual, se nós tivermos condições para isso, que muitas vezes a gente não tem essa clareza, né? Aí vem o benfeitor e nos auxilia nessa escolha, certo. No sentido de saber por que experiência que eu vou ter que passar para expiar esse fato que eu estou arrependido, porque enquanto eu não expiar aquilo, esse arrependimento vai me torturar ali na minha consciência. E mais uma vez, é diferente do remorso, que o remorso você trava. Isso. Mas o arrependimento, você se arrepender, eu falo, tenho que resolver isso. Tem que corrigir isso, porque senão eu não vou avançar. E aí vem uma existência em que você vai colocar essa expiação aí, dependendo do gênero de experiência que você vai passar, o que você precisa passar para você colocar isso em prática, né? Que aí você se liberta daquilo, né? Sai aquele peso da consciência, sai aquela marca lá que a gente usa para associar, né? Uma marca que fica no nosso perispírito. Enfim, mas isso é algo que, com o tempo, né, Alexandre, com as nossas encarnações, nós vamos vivenciando, né? Exato. E a providência divina, na sua misericórdia, sempre vai nos ofertar a oportunidade de trabalharmos essa questão no bem, sim, aproveitando justamente os nossos talentos, porque todos nós temos potencialidades, né? Então, digamos que numa determinada existência, alguém tenha cometido seus equívocos, mas tem habilidades tais e quais em que esses benfeitores vão chegar, olha, vamos utilizar isso aqui até na mediunidade, ou também na mediunidade, né? A própria mediunidade é uma ferramenta, é um meio que nós temos de trabalhar no bem e minimizar muitas dessas situações. Muitos de nós, na condição de médios, estamos aqui na mediunidade de prova, né, como as pessoas costumam dizer. Ou seja, é um meio pelo qual, através da caridade, a gente já vai quitando, pelo menos saldando, amortizando parte dessa dívida. Agora, quando é necessário também expiar, né, através da dor, mesmo assim a providência divina espera um momento para que estejamos em condições de fazê-lo. Aquela história do fardo, né? Ou seja, nenhuma pessoa vai ser colocada numa prova expiatória sem que tenha condição de esperar aquilo. Por isso que exige um planejamento, uma programação encarnatória para adequar. É verdade. Amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Volte muita paz a todos. Obrigado. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos, como sabemos, porque estamos estudando juntos, estamos estudando Os Espíritos Felizes, capítulo 2 da segunda parte desta obra, um capítulo no qual nós vamos tomando conhecimento de toda a dinâmica, todo o processo de vida enquanto encarnado, desencarnação e continuidade da vida no plano espiritual, de espíritos que têm conquistas expressivas no campo intelecto-moral. E nós estamos já estudando alguns encontros, o perfil, a trajetória riquíssima de um espírito feliz. Este é o capítulo dos espíritos classificados dessa forma ou nesse nível pelo nosso codificador Allan Kardec. E estamos já alguns encontros, nós estamos estudando esses espíritos felizes e, no caso, estamos estudando o espírito Jean Reynaud. Nós vimos no início desta evocação, que nós vamos continuar a estudar, porque antes ele deu 2 comunicações espontâneas e agora, nessa terceira comunicação, ele atende a uma evocação. E ele diz que tem prazer em acolher o chamado para dar esse depoimento, essa comunicação, e ele aqui dá logo uma informação preciosíssima, importantíssima para nossas informações e nossos estudos. Nós já comentamos isso, mas estamos retomando esse fio da meada, porque Jean Reynaud diz que a perturbação espiritual não existia e não existiu para ele. Ele disse que isso correspondia ao pensamento do médium. E depois ele faz esta declaração espetacular. Ele diz: exilado voluntário na Terra, portanto ele pediu para encarnaçar com esta tarefa, onde devia lançar a primeira semente sólida das grandes verdades que neste momento envolvem o mundo, eu tive sempre a consciência da pátria espiritual e depressa me reconheci entre irmãos. Então, é por isso que nós consideramos, e é considerado por Kardec naturalmente, o Jean Reynaud é um pioneiro do espiritismo. Ele é um anunciador da doutrina espírita. E, portanto, é esse pioneiro, este precursor do espiritismo que nasceu lá na França com esse objetivo, e ele se destacou muito no campo da intelectualidade, naturalmente, mas no campo da filosofia. Nós já estudamos isso, esse seu perfil muito especial, nós já estudamos quando vimos lá na Revista Espírita, na Revue Spirita, nós vimos como ele foi comentado, referido quando de sua desencarnação. Agora ele é evocado, diz que agradece a presença da pessoa que o evocou, e ele responde a uma pergunta. Nós estávamos estudando esta pergunta, esta resposta, em nosso encontro passado. A pergunta é: posto que muitos espíritos tenham explicado as suas primeiras sensações ao despertar, poderias dizer-me o que experimentastes em tal conjuntura e como se operou a separação do vosso espírito? E ele responde: igualmente com os outros, como acontece com as outras criaturas. Senti o momento da partida que se aproximava, da desencarnação. Mais feliz, porém, que muitos,
Esse momento não me infundiu angústias, porque já lhe conhecia as consequências, conquanto fossem estas mais importantes do que eu supunha. Nós já comentamos aqui esta passagem. Ele sabia das consequências porque já trazia estas informações do plano espiritual ao encarnar, tanto que ele é o precursor do espiritismo, o pioneiro. E então ele disse que sabia as consequências, mas não sabia que elas eram tão importantes quanto ele posteriormente descobriu que eram e que são. O corpo, disse ele, é um estorvo às faculdades espirituais, e por maiores que sejam as luzes por ele conservadas, ou seja, as conquistas espirituais do espírito que está ali encarnado, elas são mais ou menos empanadas ao contato da matéria, porque a matéria é uma espécie de obstáculo à expressão em sua totalidade por parte do espírito. Ele diz: fechei os olhos na esperança de um despertar feliz, e se o sono foi breve, a admiração foi imensa. Os esplendores celestes, desenvolvidos aos meus olhos, pompeavam em toda a sua magnificência. A minha vista deslumbrada imergia na imensidão dos mundos cuja existência afirmara, bem como a sua habitabilidade. Portanto, ele não só conhecia, sabia isso ao reencarnar, como divulgou isso como precursor pioneiro do espiritismo. Nós vemos que estas informações aqui estão dadas, corroboradas por Santo Agostinho no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. E continua ele: era uma miragem a revelar e confirmar concomitantemente a justeza dos meus pensamentos. Por isso ele está dizendo aqui que essa realidade que ele encontrou no plano espiritual não só revelava, mas confirmava aquilo que ele pensava e que já tinha divulgado quando encarnado. O homem, por mais convencido que seja, quando fala, tem, algumas vezes, a dúvida no íntimo do coração, desconfiando, se não da verdade que proclama, ao menos dos meios imperfeitos empregados para demonstrá-la. Aqui ele faz um estudo psicológico de todos nós, porque nós sabemos que, apesar de nós acreditarmos nas verdades, nos princípios, nós muitas vezes hesitamos, questionamos um pouco mais, será que é assim mesmo? Ou pelo menos será na totalidade é isso? Ou será que é menos isso? Quando nós estamos diante de alguns princípios, algumas situações explicadas pelo Espiritismo. Então, ele diz que a dúvida é, digamos assim, uma companhia no coração do homem. O homem é, por si mesmo, digamos assim, desconfiado das coisas, particularmente das coisas que não vê, porque ainda está muito materializado. Então, ele acredita muito mais naquilo que os fatos apontam. E muitas vezes, até mesmo os fatos, o homem questiona. E nós conhecemos isso, sabemos de pessoas que têm esse perfil, irmãos nossos, mas eles também vão despertar. Então, ele diz: o homem, por mais convencido que seja, quando fala, tem algumas vezes a dúvida no íntimo do coração, desconfiando, se não da verdade que proclama, ao menos dos meios imperfeitos empregados para demonstrá-la. Convencido da verdade que insinuava, agora ele já diz dele, eu, porém, não desconfiava. Tive muitas vezes de dar combate a mim mesmo. Ou seja, primeiro ele não desconfiava, depois ele passou a desconfiar, como ele confessa aqui, olha. Dar combate a mim mesmo, ao desânimo de ver, de tocar, por assim dizer, a verdade e não poder torná-la igualmente palpável
aos que dela tanto precisam para prosseguir no caminho que lhes conviria. Portanto, ele diz, ele estava pleno de convicção. Ele já tinha essa convicção firmada. Mas ele registrava, observava, coisa que nós também atualmente observamos e registramos, que muitas vezes, quando ele queria dar combate a si mesmo, ao desânimo de ver, porque ele não duvidava, mas ele se desanimava de ver, de tocar, por assim dizer, a verdade e não poder torná-la igualmente palpável aos que dela tanto precisam para prosseguir no caminho que lhes conviria. É exatamente este caminho que nós estamos sempre buscando e aqui estudando esse caminho apontado pela doutrina espírita, juntos aqui na Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Nádia do Couto Vale, junto a você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, para a continuidade do estudo dos Espíritos Felizes. Então, Jean Reynaud nos faz aqui esta, na verdade, é uma espécie de advertência. Olhe, as pessoas não acreditam, eu também passei por isso, mas vamos tomar a rédea desse processo e vamos fazer que os nossos irmãos descubram. Naturalmente, aqui ele não está dizendo para nós fazermos, na verdade, uma campanha para impor as nossas convicções aos nossos irmãos, mas simplesmente esclarecer que essa é, sim, a característica e este é o objetivo mesmo do Espiritismo. Uma pergunta aqui nesta comunicação em que ele responde, Jean Reynaud responde as perguntas numa evocação. Em vida, ou seja, quando o senhor estava encarnado, professáveis o Espiritismo? Esta aqui é uma questão importante, em que o nosso Jean Reynaud, ele trabalha o aspecto ou a distinção conceitual entre o que é professar uma religião e seguir ou aplicar uma religião. Isso é muito interessante porque muitos de nós dizemos e ouvimos que nós somos espíritas ou que nós estamos aprendendo a praticar o espiritismo. A questão sempre estará nesse patamar. Nós professamos uma religião, no nosso caso o espiritismo, ou nós praticamos essa religião, no nosso caso o espiritismo. Vejamos aqui o que ele responde. Há uma grande diferença em professar e praticar. Muita gente professa uma doutrina que não pratica. Aqui nós vemos muitas criaturas, inclusive aqui há uma advertência a respeito dos falsos profetas, que vêm falar, no caso das religiões, vêm falar da religião que seguem ou que dizem seguir, que vêm nos falar sobre como funciona a dinâmica da vida segundo a lei divina, mas essas pessoas dizem, como nós aqui costumamos comentar, todo o povo comenta, da boca para fora. Portanto, são crenças, são ideias proclamadas, ou seja, divulgadas da boca para fora, mas não praticadas. Isto acontece com todas as manifestações, todas as religiões. Então, ele diz, há uma grande diferença em professar e praticar. Muita gente professa uma doutrina que não pratica. Pois bem, eu praticava e não professava. Aqui muito interessante esta distinção que é entre a essência e a aparência, entre o falar e o praticar.
Então, nós muitas vezes encontramos pessoas bem simples, que nem sabem o que é o Espiritismo, não sabem nem muito o que é o Evangelho de Jesus, mas elas vivem os preceitos, os princípios da doutrina espírita, doutrina católica, enfim, qualquer doutrina. Essas pessoas vivem os princípios da sua religião ou de uma religião que às vezes eles nem sabem que estão praticando. Isso é praticar. E eles não professam, porque alguns nem sabem ler, mas eles professam. Eles praticam e professam, em um caso. Ou eles praticam e não professam, como é o caso de Jean Reynaud. Pois ele veio ser o anunciador, o precursor, o pioneiro do Espiritismo. Assim como cristão é todo homem que segue as leis do Cristo, mesmo sem conhecê-lo. Assim também podemos ser espíritas, acreditando na imortalidade da alma, nas reencarnações, no progresso incessante, nas provações terrenas, abluções necessárias ao melhoramento. Acreditando em tudo isso, eu era, portanto, espírita. E aqui é a grande questão que se põe entre o ser, o aparentar ou o ser em essência. Aquele que é, em essência, aquele que pratica a lei de Deus, está seguindo muito bem. Então, ele diz, acreditando em tudo isso, eu era, portanto, espírita. Compreendi a erraticidade, laço intermediário das reencarnações e purgatório no qual o espírito culposo se despoja das vestes impuras para revestir nova toga, e onde o espírito, em evolução, tece cuidadosamente essa toga que há de carregar no intuito de conservá-la pura. Compreendi tudo isso e, sem professar, continuei a praticar. Uma grande lição para todos nós, porque falar é fácil. Fazer, claro, é às vezes bem desafiador, principalmente no campo moral. Então, nós vemos aqui a questão de professar, dizer que é espírita, ou dizer que é católico, ou dizer que é de tal ou qual religião. E outra coisa é praticar. Dizendo ou não os princípios de uma religião, o indivíduo pode praticar. E isso é mais importante do que ficar comentando, enunciando os princípios daquela religião sem segui-los. Então, nós vemos aqui que essa é uma grande lição, mais uma grande lição que nos traz Allan Kardec, neste capítulo 2 da segunda parte de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, o depoimento, a trajetória, as ideias, as conceituações, as contribuições de Jean Reynaud como sendo o pioneiro, o precursor do Espiritismo. Kardec traz aqui, ao final, mais uma de suas preciosas notas. Como sempre, na humildade e no rigor científico do nosso querido mestre de Lyon, Allan Kardec, Kardec faz aqui uma observação. É sempre uma nota preciosa, mas que ele sempre publica com outro tipo, com uma letra de outro tamanho, para mostrar que isso aqui é a contribuição dele, Kardec, e não é uma proposta dos espíritos ou os ensinamentos do espírito. Mas vamos ler aqui e acompanhar essa nota. Diz Kardec, estas 3 comunicações, as 2 espontâneas e esta evocado, foram obtidas por 3 médiuns diferentes e estranhos entre si. Esta aqui é mais uma situação em que fica corroborada, patenteada, confirmada a natureza, a verdade da doutrina espírita, porque na época
não havia, aqui para ele, estes médiuns não se conheciam, como também os médiuns que trouxeram as várias comunicações que constituíam aqueles livros que chegaram a Kardec, eles também não se conheciam entre si. Naquela época não havia WhatsApp, não havia outros recursos, mas enfim, ele diz, Kardec, pela analogia dos pensamentos e forma de linguagem, podemos ao menos como presunção admitir a autenticidade dessas comunicações. É interessante nós vermos aqui a permanente preocupação do codificador com a verdade, com a autenticidade dos depoimentos e dos textos, dos documentos. E ele aqui faz uma observação acerca de uma figura de linguagem que Jean Reynaud usou no final da sua resposta na comunicação por evocação. Ele diz que o espírito culposo se despoja das vestes impuras para revestir nova toga. Na verdade, toga aqui é uma figura para novo corpo, na reencarnação. E onde o espírito, em evolução, tece cuidadosamente essa toga que há de carregar no intuito de conservá-la pura. É por isso, porque nós somos produto do nosso próprio esforço. Então, a cada reencarnação, nós temos uma nova toga, uma nova veste, que nós vamos carregar no intuito com o objetivo de conservá-la pura, ou seja, na administração da nossa encarnação, no uso do nosso livre-arbítrio, nós vamos depurando a nossa estrada de erros e sombras e vamos, então, deixando que essa toga se constitua, seja tecida para ser conservada pura. E então Kardec aqui ainda diz em sua nota, a expressão tecer cuidadosamente a toga que há de carregar é uma figura feliz que retrata a solicitude com que o espírito em evolução prepara a nova existência conducente a um maior progresso do que é feito. Os espíritos atrasados são menos meticulosos e muitas vezes fazem escolhas desastradas que os forçam a recomeçar. Nós, agradecendo a beleza, a profundidade, a extensão da abnegação dessa encarnação de Jean Reynaud, e guardamos essas lições para a nossa trilha evolutiva. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.